minha dupla de segundas e quartas-feiras. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Lívia Pessoa. Boa noite, Aline, Tárcio e quem está em casa. Tássio Cruz. Boa noite a vocês, uma alegria também aprendendo de moda com vocês. Os bastidores. O Tássio hoje que está também fazendo as entrevistas ao vivo, daqui a pouco já está aqui de novo. A Lívia, de vez em quando, é escalada para fazer a mesma coisa. É assim, vida de repórter, vida de jornalista, isso é muito bom. E nessas, né, você hoje foi conversar com o prefeito de Teresina, Silvio Mendes, trouxe informações boas para os servidores de Teresina? Verdade, Aline. Amanhã, dia do trabalhador, e os trabalhadores do Serviço Público Municipal receberam, hoje pela manhã, esse anúncio importante do secretário de Finanças, a antecipação do salário dos servidores e também, agora à tarde, o prefeito confirmando de terceirizados da capital este pagamento antecipado, o dinheiro já na conta da maioria destes trabalhadores. Vamos ouvir então o que disse o prefeito. Dentro desse esforço de valorização do servidor municipal, aquele que trabalha na prefeitura, que tem uma equipe do mais simples, do que limpa o chão, do que limpa o banheiro, ao chefe, estão já recebendo o seu dinheiro. Foi depositado hoje, quarta-feira, dia 30 de abril, e amanhã vai estar na conta de cada servidor aquilo que ele merece receber. O pessoal da educação já recebeu e o que foi encaminhado para a prefeitura, dos chamados terceirizados, também quem as finanças recebeu também já foi pago. Portanto, a gente está aguardando apenas o restante das informações para que nenhum deixe de receber aquilo que merece. Bom, isso a gente sabe, né? Movimenta a economia e também traz essa confiança do servidor junto ao governo, né? E também nas políticas econômicas, né, Aline, que foram adotadas, o prefeito até citava na entrevista, as medidas que foram adotadas ainda na transição de austeridade, redução de secretarias, choque de gestão em várias pastas, reduzindo o aluguel de veículos, diárias e diversos outros gastos que as pastas tinham, e já começa a mostrar um resultado efetivo, principalmente quando você antecipa o pagamento do salário. Então é algo importante também de observar o efeito destas primeiras medidas econômicas. Passar o feriado assim com dinheiro no bolso é sempre muito bom. No dia do trabalhador, então é simbólico também, tem o seu caráter político, claro, econômico, com esse mote de fazer com que se gire nesse final de semana, no final da semana que estamos agora, mas também tem a sua ideia de fazer com que esse servidor ele se sinta atendido pela gestão pública, que é uma sensação que é dificultosa, devido a ser um funcionário público, tende a ter atrasos, tende a ter um certo lastro maior nos pagamentos, então faz com que haja realmente uma sensação de segurança que é importante também para o funcionalismo público. Aí no dia seguinte vão trabalhar, né? Sexta-feira não foi decretado ponto facultativo, nem no município, nem no estado. Sem enforcar a sexta, todo mundo trabalhando. Todo mundo de volta. Inclusive a gente. A gente, quinta e sexta. Bom, mas olha, Silvio Mendes falou sobre outros assuntos também. Inclusive, ele anunciou uma redução de 40% nas mortes por acidentes de trânsito envolvendo motocicletas, motociclistas, e ele acredita que isso também tenha tido um fator que é a liberação das faixas exclusivas, anunciado logo no começo do governo. Vamos ouvi-lo. Fazer gestão pública, cuidar de gente, é complexo, porque cada um pensa muitas vezes diferente dos outros. Ainda vejo muita gente, por onde a gente anda, olhando a cidade, a gente ainda percebe muitos motociclistas que não estão usando a faixa que era exclusiva do transporte coletivo, do ônibus, e eles lá continuam passando pelo meio do trânsito. Mas já teve uma redução significativa de mais de 40% dos acidentes com mortes em Teresina, com uma medida simples, que não custou dinheiro, que é permitir que os motociclistas percorram as áreas que são privativas ou eram privativas do transporte coletivo, táxi também. Tanto ônibus, táxi e motocicletas estão autorizados sem pagar multa, sem nenhuma penalidade por usar uma faixa segura. E isso tem como resultado a redução significativa dos acidentes com mortes. Bem mais redução teve os acidentes com danos que não levaram a óbito.
né? E aí, naturalmente, você tem a vantagem de não ter sofrimento, de reduzir despesas com a HUT, que é uma despesa muito grande. A HUT todo mês tem um déficit de mais de 20 milhões de reais entre o que faz e o que recebe. Bom, o prefeito Silvio Mendes, ele está se baseando pelos dados que foram emitidos pelo Hospital de Urgência de Teresina, que é o principal hospital que recebe acidentados e teve essa redução. Isso. Então, ele faz essa associação direta. Exato, Aline. Nos primeiros meses deste ano, os primeiros 4 meses comparados aos primeiros 4 meses do ano passado, uma queda de mais de 600 óbitos, Aline. E é interessante a gente observar que, além dos óbitos, o prefeito ressalta também uma redução ainda maior daqueles que são levados ao HUT, à urgência de Teresina, como acidentados. O custo social é muito grande, as cirurgias, o cidadão que fica fora do trabalho. Então, a medida começa a apresentar efeitos importantes neste início de ano. Como você disse, foi o primeiro, praticamente, decreto do prefeito, ainda lá no dia 1º de janeiro, e que começa a mostrar medidas mais efetivas e números de redução de mortes e acidentes no trânsito. E olha que nem todos os motociclistas aderiram a essa liberação. Eles ainda têm medo, né, de passar pelas faixas exclusivas. Receio da multa, mas é compreensível. Tem medo de ser atropelados até por ônibus também. Também tem isso. Só que, assim, existe uma ideia que foi, inclusive, aplicada pela gestão como uma forma de tentar reparar essa situação. Porque com a contenção de gastos que ocorre nas contas do município, devido a todo o contexto econômico, existem formas de tentar fazer com que haja uma diminuição nos gastos que são paralelas, que são alternativas. E essa é uma delas, porque com menos acidentes, tem menos gastos no hospital, também tem uma diminuição na multagem a esses motociclistas, economiza em burocracia, em documentação. Então, tem muitos motivos para que isso ocorra. E, claro, o principal deles é a vida desses motociclistas que estão sendo poupadas, dos passageiros também, dos pedestres. Então, é uma sequência de coisas positivas que a gente tem que aderir e que bom que está funcionando, né? Políticas públicas, né? Bom, gente, quero que vocês acompanhem aqui essa reportagem, porque hoje o governo do Piauí realizou aqui em Teresina o lançamento oficial da Brasil Energy Conference, um evento internacional que promete colocar o Piauí na vanguarda das discussões globais sobre energias renováveis, inovação e tecnologia para enfrentar as mudanças climáticas. O Brasil Energy Conference foi lançado com promessa de avanços do Piauí na transição energética, com focos em energias renováveis, sustentabilidade e ambiente favorável a negócios. O curador do evento anuncia conferência de alto nível na capital piauiense. Vitrine para as empresas, né, certo? E do ponto de vista de desenvolvimento econômico, né, também o poder público ele vai estar próximo, né, por meio de seus secretários, né, e também alguns instituições, associações, né, nacionais, internacionais também vão estar no evento, né, também para poder promover essas discussões, né, e obviamente gerar um produto que ele possa ser oriundo desse evento. Serão 3 dias com palestras, mesas redondas, rodadas de negócios, 7.000 participantes, delegações de 13 países. A Secretaria de Inteligência Artificial do Governo do Estado coordena a programação. Todos os principais atores do processo de uma sociedade, atores de governo, as empresas, a academia, mas principalmente a sociedade civil, todos eles vão estar envolvidos nesse evento, Alivaldo. E, para além disso, do ponto de vista da inovação, nós vamos ter rodadas de negócio. Então, o governador defende que a transição energética é uma oportunidade para o Estado e este evento vai servir para juntar essas pessoas, esses players, para que, além do debate, se possa fazer negócio relacionado à energia renovável do Piauí. O governador Rafael Fonteles destaca o Piauí como um protagonista da transição energética. E a Conferência de Teresina é uma demonstração dessa realidade. Trazer uma conferência dessa magnitude, com 100 palestrantes, perspectiva de mais de 5.000 participantes, para discutir tudo que tem de mais moderno em relação a governos, empresas e academia na temática da energia verde, da transição energética, é uma oportunidade muito significativa para que as nossas empresas, os nossos acadêmicos, nossos jovens aproveitem e entendam melhor tudo que está envolvido para que essas oportunidades
cheguem a todo o povo do Piauí. Governador Rafael Fonteles dando sequência a essa agenda de desenvolvimento, tecnologia e trazendo isso também para essas pautas sempre muito importantes que envolvem tantos entes aqui no Piauí, né? Inovação do governo nos negócios faz com que a roda gire, é importante. Quando se fala sobre essa busca por empréstimos e investimentos, também se fala sobre implementar, injetar a economia estadual. Isso acontece muito ladeado com o setor privado e o governador vem trazendo isso justamente por meio, inclusive, desse estímulo à autonomia, para que esses microempreendedores, esses médio empreendedores possam ter uma infraestrutura não somente física, que muitas vezes nem é mais utilizada, mas digital, para poder fazer com que haja esse tipo de ação. Então, é bacana ver esse tipo de incentivo. E hoje, Lívia, você teve um outro evento, também do governo do estado, que foi a inauguração de um novo departamento onde vai funcionar o setor de identificação das pessoas, carteira de identidade e vários outros serviços, o Espaço da Cidadania no centro. Isso, Aline, que faz também parte de um calendário, de um cronograma de revitalizar aquela região que vem se esvaziando ao longo do tempo de forma natural. Então agora é tentar trazer de volta essa população, não só em forma de moradia, mas também em forma de ação pública, de políticas públicas e prestação de serviço. Onde é que fica? Agora fica no centro. A rua, tu sabe que eu tenho um problema, mas na rua do centro. Vou localizar aqui. Antes era ali do Instituto de Identificação, que ficava do lado da Delegacia Geral. Isso, na Praça Saraiva. Mudou, agora está lá pertinho do Lindolfo Monteiro. Pronto, exatamente. Concordo super. E não é só mais Instituto de Identificação, agora é Espaço da Cidadania com vários serviços, descentralizando aí esses serviços que antes eram em um só lugar, agora vários lugares da nossa capital. E é isso, gente. Eu quero agradecer aqui Lívia Pessoa e Tássio Cruz. Obrigada, Lívia. Eu que agradeço, Aline. Eu sou parnaibana, por isso eu tenho dificuldade de identificar essas duas aqui de Teresina, tá? Até amanhã. E o outro aqui, que é também de outro estado, mas já está aqui há muitos anos, Tássio Cruz. Mineirinho, mas teresinense. Grande abraço, Aline, Lívia, e a todos os trabalhadores de Parnaíba, de Teresina, de Minas, do Brasil inteiro. Grande abraço a todos. Amanhã é nosso dia trabalhando. Obrigada, gente. Até mais.